Bonjour, bem-vindos para o último episódio do podcast Blend Tokenation, um podcast onde eu recebo personalidade de arte, cultura, negócios. E hoje tenho muito prazer de receber a Marina Bertoldi, da Christie's Brasil. Bem-vinda, Marina. Obrigada, é um prazer estar aqui. Marina, nos conta um pouco de você. Quem é a Marina? Pois é, pergunta mais difícil, talvez. Eu sou formada em economia, estudei para ir para a área pública, achava que eu ia trabalhar com educação, mas venho de uma casa que a minha mãe é psicóloga, meu pai é arquiteto, então aficionados um pouco pelos temas amplos da vida e por estética. E na metade da faculdade entendi que eu queria estar mais próxima das questões culturais mesmo. Fui trabalhar como artista plástica na parte de produção e de exportação de obras do ateliê dela. Fui depois para o primeiro fundo lastreado em arte contemporânea da América Latina. Passei uma longa temporada lá e foi o que me autorizou a me formar de economia também, porque eu precisava dos créditos e era uma instituição financeira. Depois eu fiz advising independente, abri meu negócio e nesse momento a Christie's me chamou para, começar um processo, reabrir a operação da Christie's no Brasil, um posicionamento mais estratégico, um pouco diferente. E aí foi eu acho que foram 8 meses de conversa até que eu retomei enfim, fora essa parte profissional, eu acho que curiosa por natureza, vou aprendendo todo dia, muito na prática, enfim, as demandas dos projetos que eu me envolvo e as pessoas com quem eu convivo. Então, é um pouco por aí. Legal. Esqueci de mencionar que esse podcast é oferecido pela Faculdade Sebrae, então tem muitos empreendedores, empreendedoras que estão nos ouvindo. Nos conta um pouco o que é a Christie's, porque nem todo mundo é desse meio e sabe o que quer dizer esse nome. Sim, a Christie's começou com uma leiloeira em Londres há 260 anos atrás, fundada pelo James Christie, por isso o nosso nome. Ela é uma das duas gigantes nesse mundo e hoje tem mais de 30 escritórios espalhados pelo mundo. A gente faz leilões principalmente de obras de arte. Trabalha também com o mercado de luxo, então relógio, joia, bolsa, vinho, que é um público um pouco diferente, né, da arte clássica e contemporânea, enfim. E a gente também, hoje em dia, e mais recentemente, trabalha com private sales, que são vendas privadas entre colecionadores. A gente tem uma base grande de clientes e conhece muitas coleções e consegue fazer a ponte entre os players normalmente. Então, legal. É um pouco por aí e tem muito de sucessão familiar também. E aí a gente atende gerações de colecionadores com avaliação, com precificação dessas obras, estratégia de venda, assim como assessoramento nas aquisições. Então, é um pouco por aí. E qual dica, começando a falar um pouco de empreendedorismo, qual dica você daria para um empreendedor que queira entrar nesse mundo da arte, pensando um pouco na sua trajetória, que eu acho que é interessante, que é inusitada, né? Você começou com economia. Qual dica você daria para quem está ouvindo o podcast? Como empreendedor, eu acho que é um mercado pouco transparente, que vem cada vez mais se regulando, então você tem espaços para ocupar nesse sentido, mas eu acho que ele é um mercado muito pessoal e de laços humanos ainda, e de confiança. Então, depende da emoção, da subjetividade. A gente está lidando com coisas que são subjetivas e eu acho que o mercado se estrutura em cima de questões subjetivas também. E então eu acho que para empreender você tem que
estar de alguma forma em uma rede, você tem que estar envolvido com os agentes daquele mercado, ele não é isolado, ele não aceita bem também imposições, ele tem a sua lógica e muito do que é construído é a partir de relações de confiança que vão se depurando e vão, enfim, surgindo daí oportunidades. Mas Legal. Eu acho que por onde eu comecei, eu acho que tem que mais ou menos começar por aí. E como você vê o mercado de arte hoje? Um pouco qual é a sua avaliação? Então, o mercado internacional, que é onde eu atuo, né, falando de mercado global de arte, não podia estar melhor. A Christie's teve o primeiro melhor semestre dos últimos 10 anos. A gente, na semana que a gente chama de Marquee Week, em novembro, em Nova York, no mês passado, 2 semanas atrás, eu estava lá, a gente vendeu 1,6 bilhões de dólares, impulsionados por grandes coleções. Então, coleção do Cy Newhouse, da Agnes Gund, da Marian Goodman, coroaram assim essa semana, e aí é quando você vê que qualidade, obras de arte de altíssimo nível, de muita qualidade, sempre tem demanda por esse tipo de trabalho. Então, e o que os colecionadores brasileiros estão comprando? Assim, o que está hoje no radar, nos zeitgeist, assim? Eu acho que falar de colecionismo brasileiro hoje é também falar de colecionismo global, porque a gente tem, claro, que muitos brasileiros que colecionam e impulsionam e apoiam e fomentam artistas brasileiros, o que é excepcional e eu acho que acontece, né, em todas as culturas, mas o colecionador brasileiro hoje, de todas as faixas etárias, é absolutamente global. Parte da coleção não está no Brasil, ele tem todo o acesso às galerias, às instituições, às casas de leilão. Então, é muito mais, eu acho, que uma questão de afinidade por um determinado período histórico, ou por uma determinada jeito de fazer, de olhar o mundo, do que pelo fato, né, de serem brasileiros. Esse conjunto eu não vejo, pelo menos na minha base. E tem uma procura por um certo tipo de arte, não sei, você falou que também tem objetos, né, joias. Como que está essas tendências dentro do colecionismo, né? O que eu acho que a gente viu, e na verdade a gente sempre soube, mas a gente viu muito claramente nessa última temporada, é justamente a apreciação, o prêmio por coleções que estão de alguma forma entregando ou contando a história dos seus colecionadores também. Então, Você pode dar exemplo de uma coleção? Posso. A gente teve, enfim, os 3 ótimos exemplos que eu comentei. O Cy Newhouse, ele foi um dos cofundadores da Condé Nast. Um olho absoluto para as obras que ele colecionou do século XX. E aí e ele foi também um expoente da cultura, do que a gente consumiu de cultura. Então, Architectural Digest, Vogue, todas as grandes revistas, os meios de comunicação que moldaram o pensamento foram, né, desenvolvidos por ele, e aí você tem um olhar dele para a arte e para a história da arte. Então, o conjunto ele era tão excepcional que foi a primeira vez que a Christie's montou a exposição e o catálogo com ordem cronológica. Uau! Então, as obras eram tão representativas, significativas daquele período em que elas foram feitas, que para a gente fez sentido expor em ordem cronológica, é uma coisa que a gente nunca faz, porque entram outras métricas de mercado, de leilão, enfim. Normalmente. A gente teve também a coleção da Marian Goodman. A Marian Goodman foi galerista,
pioneira nos Estados Unidos e foi quem abriu o mercado americano para o Richter, um dos maiores artistas contemporâneos. Ela foi galerista dele por 37 anos. Essas obras foram as obras que ela escolheu para conviver, eram as obras da casa dela. Então, você pode comprar um Richter, mas quando que você vai ter um Richter que foi da Marianne Goodman? Então, são pedacinhos de história que essas obras carregam e que não existe dois, não existe, né? Não existem dois, não tem comparáveis. E no final, na Christie's, vocês são grandes contadores de histórias, né? Sim. Não é o que eu mais obra. gosto de fazer. Vocês têm uma parte, então, de pesquisa, de entrevista? Enorme. A gente tem uma área, todos os departamentos, né? Cada área de conhecimento tem a sua catalogação. A gente tem bibliotecas imensas, trabalha muitas vezes com os espólios dos artistas, para questões de autenticação e histórico de literatura, de exposição dessas obras. A gente tem há 260 anos tudo que já passou pela Christie's, então a gente tem esse histórico também das obras que foram sendo transacionadas por nós ou em outros leilões públicos. São fundamentos do que a gente faz, é expertise. Então, a questão de proveniência, de catalogação desse estudo é a base. Sim. Sem isso, a gente... falando um pouco de arte digital, como que você vê esse movimento de arte digital? Você acha que já conquistou um espaço? Está ainda muito separado, né? A gente está aqui no Token Nation, que é o maior evento de cultura e arte digital. Qual é a sua avaliação? Então, a gente viu um boom desse mercado com as NFTs há alguns anos atrás. Eu tenho acompanhado, a Christie's tem especialistas e um time dedicado. Os leilões estão muito menos frequentes no último ano, eu diria, mas eu acho que ainda é uma ponte muito importante com outros públicos e é um nicho. Isso não há dúvida quanto a um perfil de colecionadores para essas obras. A gente teve uma parceria grande com o Messi e o Refik Anadol, que é um dos maiores artistas digitais contemporâneos. A primeira vez que eu ouvi foi uma projeção no MoMA que ele fazia sobre arquitetura, enfim, de Barcelona, interessante, mas ele recriou a experiência, ele tentou recriar a experiência emocional a partir de um algoritmo que ele desenvolveu, a experiência emocional do Messi ao fazer um determinado gol. Uau! E o leilão aconteceu 100% de forma digital, em julho do ano passado, pela Christie's, em parceria com a Unicef, então era completamente beneficente, e atingiu 1,8 milhões de dólares, eu acho. Absolutamente digital, não é o nosso standard collector, digamos, não é um outro público, mas que está aí e que aprecia, fomenta. E a questão que eu acho muito interessante daí da arte digital e tecnologia, os NFTs, é quando você está falando do blockchain, né? Que é digamos, a forma mais fidedigna de acompanhar a vida de uma obra, porque tá a propriedade, o valor que ela foi transacionado, todos coisas opacas no mercado e que a gente considera que são super importantes, então é um outro viés. Legal. Eu acho interessante. E como a Christie's enxerga hoje obras que são geradas por IA, assim? Eu acho que como uma ferramenta. A autoria nunca pode deixar de ser do artista, né? Sim. Mas como uma ferramenta, tem muitos artistas que é isso, ele desenvolve a sua própria inteligência artificial, ou ele,
dá os inputs, os prompts que, enfim, estão ali, né? Que ele continua sendo o autor. E eu acho que aí que o que um pouco a gente estava conversando ali antes, o ser humano nunca para as coisas criativas nunca vai ser substituído, na minha opinião. E faço um pouco de eco aqui com a entrevista que o Ian McEwan deu na Folha, que ele disse que AI não sente dor e nem transa, então nunca vai poder fazer literatura. Então ele nunca vai poder fazer artes, nunca, né? As artes plásticas, o cinema, tudo isso está blindado de alguma forma pela experiência humana e não tem substituto. Sim. Bom, a gente fica feliz de ouvir isso. Eu queria perguntar um pouco sobre, se projetando no futuro, como você vê o colecionador da próxima geração, não? Ou se talvez você já está vendo uma nova geração de colecionadores que tem outro olhar, que talvez tem uma preocupação não só de ter artistas consagrados, mas de ter talentos emergentes. Como que você vê um pouco isso? Eu acho que o que eu tenho observado, eu acho que é muito rico, e isso eu acho que, enfim, discuti isso em casa muitas vezes, mas é de você participar da tua geração, né? Do pensamento corrente. Isso eu acho que os colecionadores de novas gerações estão procurando. Eu acho que é um conforto digital que nenhuma outra geração teve, de transação, de aplicativo, de segurança nesse ambiente que talvez seja único, mas eu também eu acho que, eu não sei, eu não quero parecer saudosista, mas antes desse fluxo de informação constante, enfim, que a gente recebe todos os dias, né, por minuto, existia um tempo reservado para ler uma entrevista que o artista deu, para ler um texto crítico, para um catálogo, e eu espero que esse momento dessa quase uma reclusão, assim, que, né, a tua mente vai por outros caminhos e que as experiências se misturam, eu espero que isso não seja perdido, assim, por essa facilidade, enfim, digital e de imagem, né? A gente está recebendo imagem o tempo todo, mas é um pouco essa... Quando as fronteiras se borram um pouco em termos da cultura, né? Sim. Então, eu acho que nada pode ser mais revolucionário do que a cultura te entrar pelos poros. Então, no cinema, na literatura, no que você escuta, na música, que isso siga sendo parte da vida, enfim, de qualquer colecionador. Eu acho que isso foi um ponto bem consistente, né, nos podcasts a importância da pesquisa, do repertório. Então, é sempre um ser humano que vai fazer o prompt, né? Então, é importante ter um pouco esse background. E eu queria você dar uma dica para, talvez, artistas, né, que estão querendo entrar no mercado. Você que deve ter acompanhado várias trajetórias também de sucesso, o que você acha que ingredientes importantes, né, para um artista conseguir se inserir no mercado hoje? Eu acho que o principal, talvez seja um dos meus valores fundamentais para qualquer vida, que eu acho que a gente tem que ser e se manter curioso e aberto. Eu acho que os artistas, o meio da arte, dos criativos, das conexões. Então, o artista ele tem que estar circulando, ele tem que conhecer, ele tem que discutir com seus pares, ele tem que saber o que, né, a sua geração está pensando, está fazendo, está lendo. Eu acho isso fundamental, e são as redes, né? A gente não faz nada sozinho, então você é um ponto que
se liga com outros que vão te situando e te construindo também. Então, eu acho que isso é o principal. Uma boa dica. E aí, para terminar, duas perguntas, você acha que tem alguns movimentos que a gente tem que acompanhar no mercado da arte, ou talvez artistas que chamaram tua atenção ultimamente? Eu acho que o principal movimento, que é o que eu acho que tem um pouco a ver com essa saturação que a gente estava comentando, é justamente desses conjuntos ou dessas coleções que tem cada vez mais provado sobrevivido ao teste dos tempos. Então, das gerações que vão guardando essas obras, e eu acho que mais do que movimentos específicos, a gente tem movimentos que são, tendências, mas tendência muda e isso é uma coisa que flutua, mas eu acho que o que é feito, construído ao longo de décadas, com pensamento, com acesso, com dedicação, com olhar, é o que vai sobreviver, assim. Legal. Você quer citar uma obra histórica que para você mudou o mercado? A gente teve essa, enfim, temporada excepcional e, inclusive, a gente não tem isso todo semestre, Mas uma das obras que era da coleção do Cy Newhouse, que eu comentei, foi um drip painting, que era o maior drip painting do Pollock em mãos privadas, uma obra de 48, e que foi... Explica o que é o drip painting. O drip painting, então, o Pollock inventou basicamente uma técnica que ele não pintava com a tela vertical, Ele pintava com a tela horizontal e sem pincel. Então, era o movimento, a energia do corpo dele e da tinta que ele jogava, que, enfim, faziam rastros e desenhos nessa tela que estava no chão. Então, ele andava em volta do espaço branco, da tela em branco, e o seu próprio movimento respingava, formava bolha, caminhos, enfim, é uma tela com fundo branco, com a tinta majoritariamente preta, completamente abstrata, e esse registro desse movimento, que o espaço não é definido. E aí, quando você chegava perto, e ela tinha mais de 3 metros, enorme, você via pedacinhos de roxos e de vermelhos, e era todo um universo, saía, um espaço. Qual é o título amplo dessa obra? Não vou saber te dizer. Mas é só procurar no... Se você colocar Pollock Christie's, é a obra que vai aparecer, porque a gente acabou de negociar, e é o nascimento da abstração como a gente entende hoje. Legal. Então, muito legal. Eu chegava cedo no escritório antes das galerias, que as galerias da Christie são públicas. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem visitar. Públicas e gratuitas. Eu chegava antes das galerias abrirem, dava um oi e ia para o escritório. Porque a Christie's, além de fazer leilão, vocês têm galerias próprias também? A gente, na verdade, as nossas 4 principais sedes do mundo, Hong Kong, Paris, Londres e Nova York, abrigam espaços expositivos, e a gente sempre expõe as obras que vão a leilão. Então, esse era obras do século 20 e 21, mas a gente tem mobiliário chinês, a gente tem design, a gente tem porcelana chinesa, a gente tem... São lugares abertos ao público? Abertos ao público, todos. É legal. Todos. Fica a dica. São legal. Todas, as pessoas não sabem, e assim, em algumas semanas específicas são exposições dignas de museu. É muito, muito incrível, assim, e vale a pena procurar qual que é o nosso endereço nessas cidades. Perfeito.
Muito obrigada, Marina, pelo podcast. Queria saber se você quer deixar seus arroba, algumas redes para que as pessoas possam te acompanhar. Pois é, o Instagram da Crisis é muito legal, @Crisis. E a gente tem o site também, conversa bastante com o Instagram, porque tem muito de conteúdo, não só dos objetos que estão à venda, então é interessante como pesquisa mesmo. O meu pessoal é Marina Bertoldi, tem um pouco do que eu vejo, um pouco da Crisis, um pouco que não é nada também, mas eu estou por lá. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você.